Os governos de Brasil e China estão celebrando um acordo para poder transacionar o seu saldo comercial diretamente de real para yuan sem envolver a presença do dólar. Isso faz parte das pretensões políticas dos chineses aumentar a demanda por yuan, sua aceitabilidade, excluindo o dólar de negociações. E para isso eles estão celebrando acordos com a Arábia Saudita, com o Irã, com Rússia, com o Brasil e devem abordar também outros países, já que a China hoje é um dos principais parceiros comerciais de boa parte das economias do mundo. E diante disso, a pergunta que não para de chegar lá no Instagram é: será esse o fim do dólar? O dólar vai deixar de ser a moeda de reserva mundial? Para falar sobre esse tema, eu chamei aqui no meu canal pela primeira vez Fábio Fares, que tem 25 anos de mercado, trabalhou em tudo quanto é canto, mora nos Estados Unidos hoje, já foi sócio de boa parte das pessoas que são minhas sócias hoje. Isso é até interessante. E o Fábio, além de ser monitor do Viver de Renda já há 8 turmas, Fábio? 8 turmas. Há 8 turmas. Ele mora nos Estados Unidos, então está acompanhando bastante a opinião dos americanos sobre isso. E por isso que eu chamei o Fábio para falar desse assunto. Mas antes de começar o assunto, até para o pessoal da audiência que não fez Viver de Renda te conhecer, Fábio, resume um pouco aí a tua história no mercado, como você começou, o que você está fazendo hoje, as experiências que teve. Primeiro, tudo bom com vocês, pessoal? Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com o chefe, né, finalmente. Eu comecei no mercado de um jeito muito esquisito, eu sempre quis fazer marketing, fui fazer administração de empresa. No primeiro semestre da faculdade achei aquilo tudo muito confuso e falei pro meu pai: pai, eu vou para os Estados Unidos. Ele falou: por quê? Eu falei: porque eu quero fazer faculdade lá. E quando eu fui para os Estados Unidos, isso em 97 para 98, eu dividi o dormitório com 2 caras do UBS, moravam junto comigo, estavam fazendo MBA lá. E eu comecei a ver o lifestyle dos caras, os negócios, as discussões de trabalho, aquelas coisas e tudo, e comecei a me interessar. Voltei para o Brasil um pouco antes da Copa de 98. Por causa que minha faculdade era anual, eu não podia cursar o outro semestre, vou fazer um curso de finanças, na época chamado Profins, com vários caras do mercado financeiro, até uma lenda do mercado brasileiro, o professor Walter Sestari. E me apaixonei. Logo que eu tinha um semestre livre, eu arrumei um emprego na corretora do pai de uma amiga minha. Ele falou: olha, eu tenho uma vaga lá, vai lá e vê que se vira. E para começar, chega lá o cara loirinho no mercado financeiro, os caras: vai pro pregão. E fui para aquela loucura. E disso foi amor à primeira vista, trabalhei no pregão, subi para a mesa, fui para uma corretora, para outra, trabalhei com os sócios na Link, que foi uma das maiores corretoras do Brasil, onde eu fui sócio. Eles me mandaram para Nova York e foi aí que eu comecei a gostar cada vez mais do mercado, do estilo de vida, acompanhar. E depois de 25 anos, passando pelas principais corretoras, principais bancos, trabalhei na BTG, no C6. Estou há quase 10 anos nos Estados Unidos, a BTG me mandou, fiz o C6 lá e agora livre educacional aqui no Viver de Renda, né? Já há 3 anos, a gente completa 8 turmas juntas, mas continuo vivendo do mercado, porque o mercado realmente foi uma coisa que me trouxe até aqui. Eu sou grato e eu amo o dia a dia do mercado, eu não consigo desplugar dele até agora, né? Eu adoro o mercado. E ensinar para as pessoas a experiência de ter vivido o mercado, eu acho que me ajuda a me manter atualizado e melhorando e adiciona um pouco, para tirar um pouco do encanto quem chega para investir achando que vai ficar milionário da noite pro dia, né? A gente fala: opa, peraí, não é assim. E até interessante, porque lá atrás, quando eu fui contratar a equipe de suporte do Viver de Renda, eu fiz uma seletiva, tive um envio de 92 currículos e de longe o currículo mais qualificado era do Fábio. Até falei com ele, né, 25 anos de mercado, um monte de certificações, vivendo lá fora. Eu falei: cara, você tá qualificado demais, né? Não tem ninguém nem próximo do que você tem de experiência. E na época também, para aquilo que eu ia pagar para os monitores, eu falei: cara, isso aqui é em real, convertendo em dólar, você não vai ganhar nada para trabalhar junto comigo. O Fábio falou: não, a gente começa a trabalhar, no tempo a gente se ajeita, vê como é que vai ser, e já estamos aí há 8 turmas, indo para muitas outras no futuro, né? E outros projetos ainda que serão feitos. E o Fábio citou a Link aqui, só para vocês entenderem, Link era o nome da Rico antes de virar Rico, que depois foi comprada pelo Grupo XP. A Mônica, que fundou, né, a Rico no final das contas, hoje está com a gente aqui no Grupo Primo, ela que criou a Grão, a gestora do fundo Arca Grão, que alguns de vocês são cotistas na nossa Previdência. E o Fábio lá atrás foi sócio da Mônica. Isso quando eu era criança, muito longe de entrar no mercado ainda. Mas aproveitando sua experiência e também o ponto de que você mora lá fora e está vendo o noticiário americano, a opinião dos americanos sobre o que está acontecendo. Fábio, qual é a cabeça do americano olhando essa iniciativa da China, do Xi Jinping, de querer transacionar com a Arábia Saudita, que é um dos principais produtores de petróleo do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, com a Rússia, que é o terceiro dessa lista, agora com o Brasil, e poxa, petróleo é energia, Brasil é commodity alimentar, então parece até meio que um movimento, um prelúdio de uma guerra, né, questão de Taiwan. O que os americanos estão pensando disso? Olha, os americanos em si, o americano ele é uma cultura muito fechada para dentro deles, né? Até eu estou tendo a experiência com 2 filhos agora, o meu filho mais velho está indo para a 8ª série, e ele tem aula de história mundial.
é um capítulo do mundo e 14 dos Estados Unidos. Essa é a história mundial deles. Então o americano é muito preocupado com dentro, o que está acontecendo dentro deles, eles estão vivendo a inflação. Os especialistas nos Estados Unidos, que já é outra visão e eles ajudam a alimentar a imprensa e alimentar o americano de tudo isso, eles levantam essa bola do por que é importante os Estados Unidos manter a hegemonia das coisas e não deixar a China ampliar. Porém, eles não veem esse movimento de transações comerciais, por exemplo, de China e Brasil, como um perigo. Por quê? Porque do lado disso também tem as transações Brasil e Estados Unidos, que são muito grandes. Os Estados Unidos é o nosso segundo maior cliente de balança comercial. Agora, o que chama a atenção e o que eles levantam a bola foi o que você falou, o problema de Taiwan. A gente viu que os Estados Unidos foi lá sem autorização, até ficou todo mundo esperando, pô, vai ter guerra, não vai? É o medo de uma guerra. Tudo caminha, se a gente for olhar pela história, tá tudo caminhando. Hoje a gente já pode falar que é uma guerra fria, mas tudo caminha que vai chegar um momento que alguém vai se estranhar, um estagiário apertar um botão errado, alguma autoridade falar alguma coisa que possa levar à inflamação. Agora, em termos de moeda, o americano ainda está mais preocupado com a inflação lá dentro. Eles não estão muito preocupados de perder a hegemonia, porque mesmo assim hoje, se olhar números, 63%, se eu não me engano, das transações comerciais globais ainda estão em dólar. Se você for olhar reservas, a maioria das reservas globais dos bancos centrais são em dólar. Então, assim, o volume de títulos do governo americano espalhados pelo mundo são gigantescos. Enquanto a China, ela está caminhando. Uma coisa que a gente fala, e a gente fala muito no curso e sabe quem trabalha no mercado, moeda é confiança. Será que a China vai ganhar a confiança do mundo para ser protagonista, como hoje os Estados Unidos é? Não sei. Eles têm um caminho muito grande, principalmente por não ser uma democracia, que é o que faz dos Estados Unidos ser confiável. Entra presidente, sai presidente, a essência não muda. Pode mudar a ideologia, pode mudar a política econômica deles, mas a essência patriota do americano não muda. Lá na China eles são obrigados a aceitarem o que tem lá. E o mundo não é muito amigável para esse tipo de coisa. Então, assim, vai ser muito interessante observar. Agora, a China tem uma vantagem que os Estados Unidos não têm. Alguns bilhões de pessoas para alimentar, alguns bilhões de pessoas para prover moradia, educação. Então é um belo de um cliente para se ter também, né? Então tem esse atrativo que a gente tem que entender, dado que os Estados Unidos, nesse aspecto, ele é mais a parte de educação, defesa, não é insumos, né? Commodities, essas coisas, como a China demanda do resto. Não tem como o Brasil, por exemplo, que tem a China hoje como seu principal destino de exportação, querer se opor muito a isso, porque afinal de contas a China tem um poder de barganha com o Brasil, tem com a Arábia Saudita, com os russos mais ainda, que viraram párias internacionais. Mas aí pensando na questão da moeda, né? Porque muitos pensam que, olha, ao longo do tempo, a gente deve ver o yuan tomando o lugar do dólar. E pensando que moedas também obedecem à lei de oferta e demanda, uma preocupação que o pessoal tem com o dólar americano é de um excesso de oferta ao longo do tempo. Porque tudo que a gente viu desde a pandemia foram pacotes que saíram de bilhão para casa de trilhão. E agora tivemos a crise bancária nos Estados Unidos. E o FDIC, que teoricamente só deveria resgatar aqueles que tinham até 250 mil dólares, resgatou todo mundo no final das contas. E com uma promessa de que não, isso não vai sair do bolso do contribuinte, mas pode acabar em mais criação de moeda. O que você está vendo lá? Você acha que vai ter muito aumento de oferta monetária por conta da crise? Não, eu acho que a gente tem que separar as duas coisas, né? Primeiro, só fazendo um contraponto em relação à história da China ser a maior compradora. Faz uns 10 anos que a gente escuta, e teve até um pessoal, aquela nata da sociedade, que colocou os filhos para aprender mandarim, porque não, vai ser a língua mais falada no mundo. Realmente, quantidade de chinês e de indiano, mandarim e o hindu são as línguas mais faladas do mundo. Mas servem para alguma coisa? Tudo regional. Não serve para muita coisa. Então, nesse aspecto, a moeda chinesa ela pode ser a moeda mais negociada do mundo, porque você tem quase 2 bilhões de chineses. Então, assim, já na escala disso é uma coisa. Em relação à crise do sistema financeiro americano, até o Buffett falou sobre isso essa semana, a gente tem que separar as coisas. Essa crise que aconteceu nesses 3 bancos, o Silicon Valley, o Signature e o Silver Lake, eram de nichos muito específicos e que tomaram as porradas todas ao mesmo tempo, foi a tempestade perfeita. Então não é que é uma crise do sistema. E quando o Fed vem e usa o FDIC para falar vou garantir todos os depósitos, não é para criar nova moeda. E eu acho que é aí que está a confusão, porque é um clickbait muito legal da turma que saiu fazendo vídeo, vai ter que... Não é quantitative easing, não tem nada disso. O que o Fed está a premissa dele? Eu preciso garantir a solvência do sistema. Logo, se todo mundo correr para sacar o dinheiro do banco, o cara não está correndo para buscar crédito, ele está indo para salvar o
depósito dele e levar para outra instituição. Olha quanto dinheiro o JP Morgan, Citibank, Morgan Stanley, o Bank of America receberam nas últimas semanas. Por quê? Confiança. Sabe quanto o JP Morgan paga, o Chase, que é o banco, o braço de varejo deles, paga no depósito? 0,05% de juros. Quanto está os juros nos Estados Unidos? 5%. O cara está abrindo mão de deixar em qualquer outro banco, vai te pagar 4, 5% de juros para deixar lá pagando 0,05%. O Citibank é a mesma coisa. Por quê? Porque segurança. Seria aqui mesmo que comparar no Brasil, você sair dos bancos digitais tudo e correr para o tradicional, porque você fala, meu, esse daqui não vai quebrar. Então, a crise bancária dos Estados Unidos não é uma crise que está gerando criação de moeda, mas o Fed teve que intervir para gerar confiança, o sistema está sólido. E o cara que está sacando dinheiro não está sacando para gastar. Ele está sacando para garantir que o depósito dele vai estar vivo, o dinheiro, vou pôr meu dinheiro num lugar mais seguro, ele está indo para segurança. Então, nesse aspecto, eu não vejo problema de criação de moeda. O que a gente vê problema nos Estados Unidos é que o que assusta é o começo do nosso vídeo. Os Estados Unidos, eu sou neto de americano, então eu posso falar porque eu fui criado nesse ambiente. Os Estados Unidos era respeitado no mundo inteiro. E os Estados Unidos está virando piada do mundo inteiro hoje em dia por causa das escolhas e do caminho que trilhou. Isso assusta o americano. Tanto que assusta que o americano vai de um Obama para um Trump, de um Trump para um Biden, e no ano que vem a gente vai ver se surge mais alguma coisa, ou até corre o risco de voltar para um Trump, que é o americano patriota desesperado para recuperar o glamour da América de aqui a gente é uma potência. E não é um motivo de uma China se criar, tanto que a campanha do Trump está batendo nisso. Se tivesse aqui, não ia ter guerra da Rússia, o norte-coreano não ia soltar nada, o chinês ia estar bem pianinho, porque eu sou o cara que põe o medo em todo mundo. O americano tem esse sentimento patriótico. A gente não entende tanto, porque a nossa cultura brasileira é diferente em termos de patriotismo, mas pensa que o americano vive uma Copa do Mundo o ano inteiro, o tempo inteiro. Esse é o patriotismo americano em relação ao país. E ele vendo isso, ele fica preocupado do tipo, peraí, estão tirando sal da nossa cara. Então isso preocupa o americano, porém, ele tem um problema gravíssimo agora na vida dele, que é uma coisa que nós brasileiros conhecemos, chamada inflação, e ele está sendo apresentado. Ele está falando, meu, esse dragão é feio, né? Esse bicho é horroroso, eu não quero ele. Por isso que os Estados Unidos estão essa bagunça. Em relação à criação de moeda e tudo mais, não vejo esse ponto. Tem um monte de analista grande de bancos falando, olha, é segurança e confiança. Porque no final, a moeda é o que vale a isso. Segurança e confiança. E quando os bancos quebraram, isso ficou em dúvida. 2008 foi ontem, não foi há 20 anos atrás, foi ontem. E doeu no americano. 2008 foi, sem sombra de dúvidas, a maior crise financeira da história, porque o sistema quebrou. O sistema global quebrou. Por isso que inventaram a impressora. Então é isso que a gente está lidando agora. Com a impressora, o americano se fragiliza, os Estados Unidos se fragiliza porque fica abundante em dinheiro, a moeda perde um pouco da capacidade dela da escassez, e a China cresceu muito. Guerra Fria, já vivemos isso, só que agora é uma Guerra Fria com poderes muito maiores do que Rússia e Estados Unidos lá atrás. A União Soviética não tinha o poder bélico, nem os Estados Unidos, na época que a gente tem hoje, um drone nuclear. Sim, é bem diferente em termos de evolução tecnológica. Até voltando à parte de oferta e demanda de moedas, então aumento de oferta do dólar, isso preocupa algumas pessoas, mas há muita demanda pelo dólar no mundo, porque embora aqui no Brasil tenham saído notícias do tipo... agora o Yuan já é a segunda moeda que mais temos em reserva nas reservas cambiais lá do Banco Central. Só que esse mais é que o euro tem 4 e o Yuan virou 5. O dólar é 80, tá, gente? Então há muita demanda por dólares no mundo. E no caso do Yuan, você pode ter mais demanda, agora que o comércio vai ser feito assim, com as iniciativas da China de financiar obra em países africanos e do Sudeste Asiático, aquela iniciativa One Belt, One Road, que é bem inteligente até, eles querem comprar commodities de outros destinos que não sejam esses principais que podem estar sujeitos a guinadas políticas. Aí a África tem muito ouro, tem muito minério de ferro, só que não tem estrada, não tem porto para escoar, eles vão lá, emprestam dinheiro, o país africano compra a obra, né, da empresa chinesa, o dinheiro já volta para a China, se eles não pagam os juros, a estrutura vira chinesa. E como o empréstimo é feito em yuan, vai haver demanda futura por yuans. Então está crescendo a demanda, mas uma questão é a oferta da moeda. Porque nos Estados Unidos, você tem uma democracia estabelecida, uma república democrática desde o seu começo. Na China, você tem um regime autocrático, no qual Xi Jinping foi reeleito agora com unanimidade de votos, não teve um voto contra. Fico imaginando até o que iria acontecer com um cara que todo mundo vota a favor e ele fala, não, eu sou contra. Acho que, no mínimo, a carreira política desse cara iria acabar. Então, será que as decisões monetárias não podem ser tomadas também de maneira autocrática, aumentando a oferta? Então, acho complicado falar que, olha, essa moeda vai conseguir tomar o lugar do dólar por conta do que está acontecendo agora.
O que você acha, Fábio? Não, 2 pontos interessantes. Lembrando que terceiro mandato do Xi Jinping, segunda vez na história que um chinês consegue um terceiro mandato, porque até a alternância de poder numa ditadura já está acabando lá na China, então vira mais uma coisa de um poderoso, né, um poderoso chefão da história. Agora, vamos fazer um exercício. Vamos tirar Brasil e China de nomes e vamos falar assim, Bruno, eu preciso fazer negócio com você. Só que em vez de eu fazer negócio direto com você, eu compro do Daniel a moeda para entregar para o Bruno, aí o Bruno vai e vende para o Daniel a moeda que vai entregar para o Fábio. Pô, não seria mais eficiente a gente fazer negócio eu e você? É isso que estão fazendo. O problema é que a gente já quer olhar lá para frente, já pensando na maldade. Agora, se você for pensar em termos de negócio e eficiência, tirar o dólar das transações comerciais, inclusive no volume que Brasil e China negociam, faz todo sentido. Por isso, até que brilhantemente, antes de tudo isso, o Banco Central Brasileiro, a partir de, se eu não me engano, foi de 2020, por causa do crescimento da parceria comercial com a China, começou a ter reservas em yuan, para facilitar a transação, principalmente para os brasileiros que negociam com a China. Porque, querendo ou não, você adiciona um componente de volatilidade quando você põe uma terceira moeda no meio. Então, se a gente parar de falar Brasil e China e pensar numa eficiência comercial, faz todo sentido. O problema é que a gente já vê a maldade por trás disso. Eu acho que essa lógica da China, ela vai tentar ganhar cada vez mais o espaço no mundo que ela acha que merece. Por outro lado, eu acho que o mundo nunca deu e não vejo o mundo preparado para dar confiança por um sistema político desse, onde tem um dono que dita as regras e tem todos os votos. Uma democracia é muito mais saudável e por mais que as democracias globais não sejam perfeitas, a alternância de poder é uma coisa muito importante. E todos que tentaram se manter no poder, tirando a Cuba, Coreia do Norte, que, vamos ser bem honestos, são muito pequenos em termos globais de relevância. A própria Venezuela, depois que o petróleo não ficou mais sendo tão importante lá, o mundo não dá bola. Agora, nas grandes nações, onde pode ter alguma coisa, uma consequência maior, sempre vem alguém brecar. E eu acho que vai chegar uma hora que o mundo vai falar, China legal, tudo, mas assim, menos, porque confiança. Você confia? Não, eu não confio. Eu não confio. Até o pessoal tem perguntado bastante, vale a pena comprar yuan? Né? Eu fico pensando, cara, para que você vai comprar yuan? Você vai fazer comércio com a China? Aí talvez seja interessante, como você disse, né, para tirar o intermediário da história. Agora, pensando em comprar moeda esperando valorização, como eu disse, é oferta e demanda. Por mais que tenha mais demanda, lá a decisão de criar mais yuan é uma decisão monocrática, não passa por uma discussão. Ninguém pode falar não, porque senão esse cara, no mínimo, tem o fim da carreira política dele decretada. No mínimo. Sei lá o que pode vir a acontecer. Mas um ponto que eu queria ver contigo, Fábio, também. Porque o fim do dólar não pode acontecer apenas porque a China agora está fazendo que sua moeda seja mais demandada, mais aceita no comércio mundial. A gente pega lá o livro do Ray Dalio, o último que ele lançou, que, diga-se de passagem, é muito melhor do que o primeiro, Princípios, que é sobre a mudança da ordem econômica mundial, ele explora essas mudanças que nós tivemos lá atrás, porque antes do dólar você tinha a libra dos ingleses, antes da libra você tinha o florim holandês, então você teve uma sucessão de impérios que simplesmente se tornaram os mais poderosos do mundo e colocava a sua moeda como moeda de reserva. E geralmente você tem uma guerra marcando essas transições. Então, de holandês para inglês, por exemplo, uma guerra direta entre eles. De libra inglesa para dólar americano, não foi uma guerra entre eles, porque os alemães provocaram a guerra, mas com a guerra você teve a mudança da moeda de reserva. Qual é a opinião do pessoal que está lá fora, os americanos que acompanham isso? Eles acreditam que uma guerra vai acontecer em breve? Eles veem essa hipótese da China estar se preparando para isso, para a tomada de Taiwan, por exemplo, e nesse bolo, né, pensando que, poxa, a maior arma de guerra que existe é o dólar, porque você pode criar mais dólar para pagar os custos da guerra. Vocês estão enxergando essa hipótese da China querer o yuan assim na frente para isso? Um dado muito interessante em relação ao como o americano se comporta, se você puxar a hora que saiu a pesquisa com o low da popularidade do Biden nos últimos meses, foi quando ele cortou o budget de defesa americana. Porque ele cortou esse ano no Congresso, quando ele manda o orçamento trilionário, que veio menos, que costuma ser de 800 a 900 bilhões, ele baixou para 600 bilhões. O americano sentiu e o americano foi lá reclamar. Peraí. Você pode cortar qualquer coisa, mas defesa não. Porque é o que mantém os Estados Unidos soberano. O orçamento de defesa americano é a soma praticamente de todos os outros países do mundo, inclusive a China. E quando mexem com isso, o próprio americano fala, americano tem muita família militar, eles têm a cultura de se alistarem, eles vão servir a pátria. Você está cortando o orçamento de defesa, isso foi o low da popularidade do Biden. 600 bi de dólar que é o orçamento? Costuma ser 900 por ano. Cortou para 600. Se fosse 900 por ano, isso dá vezes 5, 4,5 trilhões de reais. Isso é mais da metade do PIB do Brasil.
O gráfico de pizza do orçamento militar global, metade é Estados Unidos. A gente apresenta isso no VR, no módulo 5, quando eu dou aula de investimento, de um dos motivos de por que tem estabilidade e segurança jurídica lá. Porque defesa, ninguém vai lá dar tiro. Dizem os especialistas que a China só não invadiu Taiwan, por mais que esteja do lado de Taiwan, porque a frota naval americana não permite isso. A China não consegue combater com os Estados Unidos na água. E a gente está falando do outro lado do mundo. Eu te garanto que o que ela tem em volta dos Estados Unidos é muito mais para defender a própria pátria, né, do que ela teria lá alocado. Então, assim, os números militares e de defesas americanas é uma coisa totalmente astronômica. É uma China comparado com qualquer outra coisa, entendeu? E o low da popularidade do Biden, vocês podem olhar aí, foi quando ele anuncia que vai mandar o orçamento e o de defesa teve um corte de praticamente um belo pedaço, 300 bilhões dos 900, 30%, para poder caber o resto. E mesmo assim, o orçamento do ano que vem que ele está tentando aprovar, 6,3 trilhões de dólares é o orçamento que o governo quer passar no Congresso para poder usar o ano que vem. Agora, tem uma bola de curva nessa jogada que vai estourar agora, no próximo mês, que é o teto da dívida. Os Estados Unidos vai ter que negociar com o seu Congresso porque eles estão batendo ali no teto da dívida. Isso é outra coisa que preocupa o americano. Por quê? Começa a cortar onde? Nos orçamentos importantes. E no momento que você está fragilizado com tudo isso, você quer ter sua defesa, você quer ter seu dinheiro ali e sobrando dinheiro. Então a Yellen e o pessoal já está mandando para o Congresso e negociando. Porém, ano que vem eleição, começa aquela político é político no mundo inteiro, defende seus interesses, e nos Estados Unidos é A ou B, é republicano ou democrata, não tem aquele bando de partido. Eles vão ter uma batalha agora, que começa agora no meio de abril, para o final de abril, para maio, porque os Estados Unidos vai chegar no limite do teto da dívida e eles vão ter que canetar. E o Congresso que tem que aprovar o aumento do teto da dívida para eles poderem pagar as contas do mês e poder passar o orçamento do ano que vem. A China está assistindo isso de camarote e é por isso que ficam todos com esses medos. Mas agora, Bruno, só peço licença para levantar um ponto. A gente está falando de reserva de valor, né, a moeda. Como que vai fazer com a bolsa de valor, então? Vai tudo ser transacionado na China? Porque hoje os Estados Unidos é responsável por 60% das transações de bolsa, de mercado de valores. O que vai morrer? A NYSE, a Nasdaq, bolsas seculares vão morrer, a gente vai operar onde? Vai mainland China? Ah, a gente vai ter dinheiro na China, é isso que vocês estão achando. A gente vai mandar o dinheiro para... Por isso que eu não vejo a mínima chance disso acontecer, entendeu? Porque não é só agora todos os bancos centrais vão ter yuan na carteira e eles que mandam. Tá bom, e o mercado financeiro vai tudo virar yuan? Vai tudo migrar para a China? Eu duvido. Os maiores bancos são aonde? Estados Unidos. Eles vão virar chineses. O Rei Dalio vai abrir o Bridgewater em Xangai. É muito bonita a história quando a gente olha por um prisma. Quando você amplia e olha a floresta, você fala, não dá para acontecer isso, pelo menos nos próximos, uns 50 anos. Pelo prisma comercial, a China é muito importante, mas em termos de mercado financeiro, ela é muito menos relevante do que os americanos. Mercado financeiro é o quê? Confiança. Sim. Por que o pessoal investe na bolsa de Hong Kong e não manda dinheiro para mainland China? Confiança. O governo chinês, do mesmo jeito que ele pode sorrir para você, ele fecha a fronteira e seu dinheiro fica lá. Inclusive, tem dezenas de histórias de empresários. Cadê o Jack Ma? São essas coisas. Então, assim, é muito bacana essa história e tem todo sentido a China ganhar relevância perante os bancos centrais, não para ser a maior, mas por causa de negociações comerciais, o que te traz eficiência. Agora, quando você pensar no todo o resto, como vai fazer com o mercado financeiro? É um país que tem a sua conta de capital fechado, né? Então você pode enviar recurso, mas não pode tirar sempre que você quiser. Até o pessoal durante a pandemia ficou tocando aquela música Hotel California, que fala disso, né? Você é livre para chegar, mas não é livre para ir embora. Exato. Quando você quiser. Lembrando também de coisas bizarras da Bolsa Chinesa, como por exemplo, em uma canetada o setor de educação foi desmonetizado. Ele foi proibido de lucrar. Em termos comerciais é muito relevante, como o Fábio colocou, é 1,4 bilhão de pessoas comprando comida, comprando commodities, mas em termos financeiros fica muito atrás. E um outro ponto também que eu vi o Richard Temban comentando nas redes sociais dele, um economista que eu gosto bastante, é que muito da questão de demanda por moeda, do valor da moeda, da confiança, tá também em estrutura de dívida. E a maior parte das dívidas do mundo, elas são feitas em dólar no final das contas. E se você faz uma dívida em dólar, você vai precisar de dólar para pagar essa dívida no futuro. E esse é até um ponto interessante, porque aqui no Brasil os juros estão altíssimos, 13,75. Então tem muito empresário com a faca no pescoço. Aí o pessoal tá vendo o seguinte, poxa, aqui o juro é de 13, se o empresário for tomar crédito no banco é de 20, lá fora, nos Estados Unidos, o juro tá em 5, se eu for tomar crédito vai ser de 7, vai ser de 8, sendo que estão falando que o dólar vai acabar. Então eu posso pegar esse dólar a R$5, daqui a 5 anos vai que ele está em, né, se o dólar vai acabar, em R$4. Eu peguei o dólar caro,
por um juros mais baixo e quando eu for pagar, ele está barato. Só que pensa que se todo empresário brasileiro, né, não só brasileiro, empresários ao redor do mundo, começarem a ter essa ideia de explorar um fim do dólar, todo mundo contrata a dívida em dólar, é demanda futura por dólares e para pagar a dívida vai ter que ter dólar. Então tem muito mais gente fazendo dívida em dólar do que dívida em yuan, por exemplo. Esse ponto é interessante e pensando o seguinte, quando você vai substituir uma moeda, você tem que fazer um swap, que é uma troca. Quem que vai ficar com a ponta de dólar para trocar todos esses dólares por yuan? O dólar vai morrer como? Alguém vai precisar comprar e absorver todos esses dólares. Não vai ser os Estados Unidos, concorda? Porque ele não tem yuan para dar. O chinês vai comprar todo o dólar de volta? Então, assim, nem operacionalmente hoje dá para pensar numa coisa dessa que seja a curto prazo. Porque nós temos trilhões de dólares em dívidas espalhados pelo mundo. Quem vai absorver isso para a gente trocar esses trilhões por yuan? Esse processo demora, no mínimo, algumas décadas para acontecer. E algumas décadas, acho que dificilmente a maioria de nós vamos estar aqui, ou se esse vídeo vai cair na perpetuidade pela internet, talvez nossos netos assistindo falem, pô, o vovô tinha razão, entendeu? Porque eu acho muito difícil a quantidade. Outro ponto interessante em termos de mercado financeiro, a China é um lugar fechado. Se ela se abre para poder conquistar a confiança e o mercado financeiro migrar de Wall Street para Shanghai Street, ela está abrindo para o fluxo entrar. Só que o gringo só vai pôr dinheiro na China se ele souber que ele vai poder tirar. Aí eu te pergunto, se a China abre isso, hoje é fechado para o chinês também. Você acha que o chinês vai continuar investindo lá ou ele vai abrir as portas para ele poder sair também? Então pode ter mais dinheiro saindo do que entrando no final. É um teste de confiança. Porque a gente nunca consegue testar o chinês. Porque tem um dono lá que não deixa. O mercado financeiro, óbvio, o mercado busca risco-retorno. Se em algum momento da vida o risco-retorno de se investir direto na China for melhor, ele vai buscar aquilo. Só que para isso o chinês precisa abrir o mercado. Aí eu pergunto, será que o chinês também, a hora que abrir, vai falar, opa, minha hora de sair fora? Porque até hoje ele não tem essa opção. Até tem movimento de bilionários chineses comprando um monte de imóvel fora da China. Então o pessoal já tenta sair por outras vias, mas de fato a conta de capital, como eu disse aqui, é fechada. E aí explorando outras teses aí do fim do dólar, agora já saindo um pouco de China. O pessoal está muito preocupado com a inflação americana, como você disse, até dentro dos Estados Unidos é o assunto imperante. O americano médio não está nem olhando o restante do mundo. O que ele está é surpreso com os preços subindo muito. Lembrando que a inflação lá fora, o CPI, que seria o equivalente ao nosso IPCA, é igual ao IPCA, é uma média. Então você tem itens que puxam a média para baixo, mas enquanto o CPI pode estar em 7, tem item que subiu 15, 20%, e o americano está olhando para aquilo e falando, cara, o que está acontecendo com essa moeda? E como você colocou, pontuou muito bem aqui, Fábio, moeda é confiança. Se o pessoal começa a perder a confiança no dólar, começa a partir para outras coisas. E já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a aposta do Balaji Srinivasan de que o Bitcoin vai bater $1 milhão em 90 dias, falando que na verdade o que acontecer era uma hiperinflação do dólar. Coisa que eu não acho que vai acontecer, até porque se o dólar é hiperinflacional, o que será do real? Exato. O peso argentino, né? Mas como é que tá lá fora a opinião do americano? Tem acesso a uma moeda que historicamente é muito mais forte do que a nossa, mas também é um mercado que gosta dessa inovação cripto e tá vendo o governo, inclusive, atacar a inovação, porque teve banco que lidava com cripto, que quebrou, outros foram fechados. Como é que tá o espírito do americano para isso? O americano, ele tá aprendendo primeiro esse negócio chamado inflação, que eles não conheciam e estão sofrendo, e até a estatística é muito bizarra, né? Hoje o americano que ganha $100 mil por ano, que é um bom salário para os Estados Unidos, a gente fica com aquela referência de Nova York, mas $100 mil você vive praticamente em 48 estados americanos, tirando Nova York e Califórnia. Você vive bem. E ele vive cheque, é contra cheque, não sobra, por causa da inflação. Então isso é uma coisa que assusta muito. Na parte de cripto, a gente vê que o americano está muito mais aberto a aceitar isso, tanto que você vê a média de americanos que tem cripto na carteira e tem exposição a cripto, porém ele tem um problema maior no jardim dele agora, que é assim, eu não tenho nem dinheiro para comprar cripto se bobear, entendeu? Porque eu não estou conseguindo fechar a conta. Essa história da inflação parece brincadeira, mas um item básico, que é o ovo de galinha, foi de R$4,99, R$5,99, está $11 uma cartela de uma dúzia de ovos. Dobrou, mais do que dobrou. Em um ano. E a gasolina, com o petróleo que estava na low até outro dia, estava subindo lá também. Então, assim, são fenômenos que estão acontecendo nos Estados Unidos que, para essa geração, a última inflação foi 40 anos atrás. A média de idade do americano, o cara que pegou a inflação, ele já é um senhor, a galera não conhece isso. Inclusive, muito gestor americano não conhece a inflação. Eles estão desesperados para entender o seguinte, bem, durante a pandemia eu tomei uma porrada no meu portfólio de previdência, que é a carteira 60-40, que perdeu total correlação durante o Covid. Graças a Deus eu refinanciei minha casa no Covid a 3% de juros e a casa serve como uma maneira de você pegar dinheiro, só que com juros a 6 eu não vou refinanciar porque eu estou travado a 3 para 30 anos. E agora com
juros altos, a economia desacelera, eu posso perder o emprego, que é a minha única fonte de renda que eu estou tendo. O americano está começando a ver como o brasileiro sofre. Ele está mais parecendo o Brasil de final da década de 90, começo dos anos 2000, que foi quando o real começou a colocar a inflação no eixo, porque lá para trás não dá para comparar. E eles estão aprendendo isso. Dívida de cartão de crédito, mais de trilhão hoje em dia lá nos Estados Unidos, a juros altos. Isso é muito preocupante. É por isso que o chinês e toda essa narrativa cresce. Cripto ajuda bastante o americano que tem conhecimento, mas a gente tem que lembrar que são nas costas. O nicho americano ainda é o que a gente chama do redneck, do cara que não tem a mínima noção do que acontece no mundo. Que é o interior. Que é a turma lá. Você acha que o cara que está lá em Montana, Arkansas, o cara não tem a mínima ideia. Idaho plantando batata. Isso preocupa os caras. A única coisa que ele vê, ele olha o portfólio dele, que todo mundo faz lá. Os Estados Unidos têm essa vantagem, mais de 70% da população tem exposição à renda variável ou a investimentos por causa de previdência, essas coisas. Ele olha aqui e fala, cara, eu perdi 30% do meu negócio e tenho renda fixa. Marcação a mercado, eu tinha título A2, está 5. Então tudo isso machuca. Cripto é uma ajuda para eles conhecem, gostam, mas também tem aquele problema. Os Estados Unidos, como governo, está indo para cima de tudo e todos nesse nicho. Então também acaba inibindo que podia ser uma ajuda para os caras a não terem que correr para outra moeda. Porque isso é muito forte lá. Você vê desde que aquele cara assumiu a SEC lá, Gary, né, o nome dele, do cara da SEC, o foco dele é pegar as coisas de cripto. Pegou a FTX, aquele problema todo, agora parece que ela vai voltar porque ela conseguiu recuperar alguns bilhões de ativos. E o americano, quando sai lá, a coisa é meio, cuidado, vai pegar, o americano é meio, opa, eu já tô tomando porrada de muito lado aqui. Mas é muito melhor, se eu pudesse, e quem me conhece sabe a minha opinião, eu confio muito mais no Bitcoin do que no Yuan. Inclusive, eu sei que um Bitcoin tá quase $30 mil, eu não tenho a mínima ideia quanto custa um Yuan hoje. Sim. E eu trabalho no mercado, eu olho o mercado todo dia, eu acho que $1 são 6,30, uma coisa assim, eu acho, mas ninguém olha. E eu olho o mercado o dia inteiro, ninguém nem olha a moeda chinesa. É uma moeda exótica. Exato. É uma moeda exótica. Mas você acha que o governo americano está indo atrás do Bitcoin por enxergar que ele pode ter algum tipo de concorrência com o dólar ou não? Eram outros motivos? O que você acha que está por trás disso? Eu acho que entra no processo de educação e também porque a maneira como o Bitcoin cresceu nos Estados Unidos, essa onda de muito ostentação e oba-oba e muito de transações que eles não conseguem monitorar, é o que assusta o governo americano. Porque, por exemplo, o que garante que a Rússia e a China não têm pessoas infiltradas lá dentro dos Estados Unidos que usam o Bitcoin para se financiar, para poder viver lá dentro espionando? Nada. Então são essas lebres que se levantam nessa discussão e que acabam tirando o foco do que para que serviria a moeda. Porque ela pode ser uma coisa que tenha uma usabilidade que sirva para resolver problemas. Mas a gente sempre olha a maldade primeiro. E a grande medo do governo americano é que estejam usando essas coisas para fazer maldade. E também aquela coisa, né, Bruno? Você está vendo esse volume todo e você não está mordendo nada com imposto? O governo fica louco, né? Qualquer governo fala, peraí, eu tenho que morder um negócio desse. Então tem esse ponto também. É uma coisa complicada. E a maioria dos americanos que tem offshore. Não tem nos Estados Unidos. A Coinbase, você pode ver, ela é muito pequena comparada com as corretoras de fora. Compara com uma Binance da vida, exatamente, por exemplo, que é gigantesca. Exato. Fábio, pensando agora no seguinte, para o leigo que está acompanhando esse vídeo, que é o aqui de paraquedas, a gente está vendo o alinhamento de algumas narrativas interessantes. Primeiro, muita gente falando essa questão de China e Brasil fazendo comércio sem o dólar. China fazendo isso com outros países. Aí começa a mídia a falar do fim do dólar. E enquanto isso, o dólar está caindo contra o real. E caindo contra outras moedas também. O pessoal vê, nossa, será que é isso? É o fim do dólar? Está acontecendo essa queda? Inclusive aqui no Brasil, nesse momento, o dólar está negociando abaixo de R$5. Você enxerga primeiro esse ponto do dólar abaixo de 5 como patamar atrativo? E segundo, por que o dólar está abaixo de 5? É por causa do fim do dólar? Tem a ver com juros? Dá uma palhinha pra gente aí, o que você acha? Eu acho que pro investidor, e principalmente o investidor que entende a necessidade hoje como brasileiro de ter exposição à moeda forte e investir para proteger o seu patrimônio, quanto mais o dólar cair no Brasil, mais você tem que aportar e comprar. Porque a gente sabe que no tempo, crescimento e inflação ditam a moeda. Nos próximos 10 anos, quem que vai crescer mais com menos inflação? Se eu tivesse que apostar, eu acho que é muito mais os Estados Unidos, porque a gente já tem o histórico disso, do que o Brasil. Então, o dólar abaixo de 5, é que as pessoas falam, caramba, é 5. É 5. Eu, quando saí do Brasil em 2014, eu dei minha saída definitiva a 2,33. Não fazem 10 anos isso e a moeda já desvalorizou de 2,33 para 5. Eu não vou nem falar o número porque é feio, é muito grande. Mas era 2,33 quando eu saí em agosto. E 5 que tá barato agora, que né? tá barato agora. O que acontece com o dólar no mundo?
mundo. Final de ciclo de juros. Os Estados Unidos está chegando ao final dele. Talvez o Fed deixe a 5 ou tenha que subir em maio mais 0,25. Quando isso acontece, o mercado começa a buscar novos lugares para investir, porque já pegou todo o suco que tinha ali, e é sempre normal. Vocês podem olhar o histórico de todos os ciclos de alta de juros. Na última alta é a hora que o mercado dá aquela esparramada e vai buscar melhores lugares para investir. O 13,75 aqui fica atrativo, os outros lugares ficam atrativos, e o Brasil, infelizmente, durante esse momento propício para ter a moeda mais forte que o dólar, frente ao dólar, teve uma eleição. E a eleição traz muitas incertezas quando você troca de poder. Se fosse continuidade, certamente o dólar estaria abaixo de 5 antes, e não pelo outro governo, mas porque já era previsível o que o outro governo iria fazer. Como o governo novo que assumiu ainda está ditando as políticas, tentando passar as reformas, falando o que vai fazer, o mercado espera. O mercado financeiro, ele espera ter previsibilidade para tomar risco. Tivemos o anúncio do esqueleto do arcabouço fiscal. O mercado falou, opa, já entendi o quanto pode gastar, se for gastar. Já vi que dívida PIB talvez não exploda de 100%, ganhou confiança, começa a trazer dinheiro. O governo testou o mercado a semana passada ao emitir títulos do governo brasileiro em dólar, com vencimento de 10 anos, e teve 5 vezes a demanda do que ele quis vender. Ele vendeu 2,5 bi, mas podia ter vendido mais de 10 se quisesse. Teve demanda a uma taxa boa. Estados Unidos negocia a 5, o governo fez a 6,5, se eu não me engano, para 10 anos. Pouco prêmio de risco. Pouco prêmio de risco. Se você olhar o 10 anos americano, está 3,40. Então, assim, o dobro do 10 anos americano. Mas ainda é justo para o Brasil, é muito bom. O governo brasileiro está trazendo dinheiro. Acaba o ciclo de alta americano. Quantos exportadores brasileiros não têm caixa em dólar? Eles começam a trazer para a nossa Selic, começam a internar. E tem mais um monte de coisas técnicas acontecendo que facilitam. Nós, investidores, temos que olhar a promoção como oportunidade. Ditar o ritmo da moeda, tentar adivinhar, é a coisa mais difícil. Faz 25 anos que eu olho para o dólar. Eu olho todo dia para o dólar, porque foi como eu cresci no mercado. Eu operava dólar para cliente institucional gringo. Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, os hedge funds depois, os grandes hedge funds, eles foram meus clientes a vida toda. Eu olhei o dólar o dia inteiro. Do mesmo jeito que ele vem cheio de amor e investe no Brasil, ele vai embora cheio de amor porque ele é racional. Nós, como investidores, aproveitando um dólar mais fraco, essa é a hora de olhar com muito carinho. Se você investe, aumentar a sua alocação lá fora, porque você está pegando um dólar muito atrativo. Se você não investe, cria coragem e começa. Temos aqui no canal do Bruno, acho que uma dezena de vídeos sobre como investir no exterior. Não percam essa oportunidade. O Brasil é um país maravilhoso, mas é um país jovem. A gente estava conversando isso um pouco antes. A moeda não tem 30 anos. A democracia não tem 40 anos. A democracia não, a Constituição, desculpa, não tem 40 anos. Somos um país jovem. Jovem é rebelde, jovem oscila, jovem é volátil. Preservar patrimônio, a melhor coisa é você ter uma exposição em moeda forte. A moeda forte da nossa geração e da próxima vai ser o dólar. Então, não percam a oportunidade de aumentar ou começar a fazer isso. Mas como República Democrática também não temos 40 anos, porque o Direta Já foi final da década de 80. Verdade. Então, de fato, a gente é jovem em um monte de coisa. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Se gostaram, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Fábio, muito obrigado pela presença. Espero que volte mais vezes. Um grande abraço, gente, e até a próxima.